Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do Poder Judiciário que cria no município de Duque de Caxias, a partir da transformação de serviços de ofícios de justiça, os seguintes ofícios extrajudiciais: 3 ofícios de registros, 3 de notas e 2 de protesto de títulos. A medida altera o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado. A matéria foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Também na pauta o projeto do deputado Iranildo Campos, que autoriza o governo a criar um programa de prevenção e combate ao câncer infantil. A ideia é que o poder público realize campanhas ao longo do ano para conscientizar a população. O texto recebeu 3 emendas e retorna para análise das comissões. Já o deputado Dr. Deodalto quer que o governo faça exames preventivos e diagnósticos de obesidade infantil e doenças relacionadas como diabetes e hipertensão em crianças da rede estadual de ensino. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para a análise do governador. Hoje, a obesidade infantil é uma epidemia grave. No Brasil, nos últimos 40 anos, houve um aumento de mais de 1000%. E com esse projeto, vamos começar a tratar as crianças dentro das escolas. E assim, vamos diminuir as diabetes, doenças cardiovasculares e também hipertensão arterial. Programas de asfaltamento e recapeamento de rodovias estaduais podem ter que utilizar massa asfáltica produzida com pneus reciclados. A matéria do deputado Anderson Nogueira foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. O asfalto borracha ele é mais durável, ele é mais barato, ele tem mais aderência para o motorista e, além disso, tem o seu intuito ambiental no sentido de que você dá uma destinação mais correta para os pneus. Então, a equação ela é toda favorável para que o Estado possa, na medida do tempo, adotar o asfalto borracha cada vez mais para as vias que cortam o nosso Estado. A lei que proíbe o depósito prévio para internação em hospitais públicos e privados pode ser alterada. O objetivo da deputada Cidinha Campos é adequar o artigo que prevê multa para quem descumprir a regra às normas do Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Houve um momento, quando foi feito esse projeto, que todos os hospitais cobravam caução. Você chegava infartado e ele queria um dinheiro adiantado para não cobrar do morto, entendeu? E daí o projeto foi feito, foi aprovado, tal. Só que a multa para os hospitais era irrisória. O que nós fizemos foi adequar a multa ao crime. O Rio de Janeiro pode ter um centro cultural do compositor musical e um conselho estadual do compositor. A ideia do conselho é auxiliar no exercício da profissão. A proposta do deputado Paulo Ramos foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Nós temos compositores musicais muito famosos, mas temos aí um número muito grande de compositores que convivem como compositores populares, não alcançando a fama alcançada por outros, mas todos dão a sua contribuição. Então, eu estou tendo a oportunidade de ser o autor dessa proposta, mas que eu tenho certeza, foi demonstrado hoje, que conta com o apoio da unanimidade do Poder Legislativo Estadual. E o deputado Jorge Felipe Neto quer mudar a lei que prevê a aquisição pelo Estado de equipamentos que permitem o acesso de pessoas com deficiência às praias. O parlamentar inclui a obrigatoriedade de cada posto de salvamento ter uma esteira facilitadora de deslocamento de cadeiras de rodas. O projeto também estabelece que as esteiras podem ser patrocinadas por empresas privadas. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. É uma preocupação com que a praia continue sendo o espaço democrático que é e que as pessoas possam ser felizes tendo acesso, o direito de ir e vir aos lugares turísticos do estado, né? E notadamente as praias são as belezas naturais do estado do Rio de Janeiro que atraem turistas e não é possível que em pleno século XXI a gente não consiga garantir o acesso, onde vários países já conseguiram, aos cadeirantes, sejam idosos, sejam portadores de necessidades especiais, às nossas praias.
Estudantes de faculdades instaladas em grandes estabelecimentos comerciais podem ter direito a pagar metade da tarifa nos estacionamentos. O benefício só será válido durante o horário das aulas. O projeto da deputada enfermeira Regiane foi aprovado em primeira discussão e volta à pauta para outra votação. É um projeto de 2012, fruto do coletivo da juventude que solicitaram a apresentação desse projeto, e o objetivo dele é justamente esse, é a gente facilitar, né, através de uma diminuição do custo financeiro que esse jovem tem para poder terminar os seus estudos. No expediente final desta quinta-feira, o deputado Luiz Paulo criticou as contrapartidas oferecidas pelo governo para a aprovação do plano de recuperação fiscal em discussão no Congresso. O lado negativo são as exigências. Uma já foi aqui aprovada, foi 41 a 28, que foi a autorização para vender a SEDAI para contrair um empréstimo de 3,5 bilhões. A autorização não quer dizer que vendeu, né? Ainda tem um caminho pela frente. A segunda é querer aumentar a alíquota do Rio Previdência de 11% para 14%. É aumentar em 27,27% a carga do servidor sobre um dinheiro que ele não recebe, que está tudo em atraso. E o governador tem insistido, pelo menos em conversas, que gostaria de ter ainda uma sobralíquota de provisória, chegou a falar até em 8%, o que é um desatino. A deputada Marta Rocha anunciou que a Comissão de Segurança e a Comissão de Economia da Alerj vão se reunir com o ministro da Justiça na próxima semana para tratar dos casos de roubo e furto de cargas no estado. Quando nós encerramos a audiência pública em conjunto da Comissão de Segurança e da Comissão de Economia, presidida pelo deputado Valdec Carneiro, nós elencamos 14 providências e muitas dessas providências estavam diretamente ligadas ao governo federal. Fosse em razão da tramitação dos procedimentos legislativos que estão em andamento no Congresso Nacional para majoração de pena, como o caso da receptação, fosse o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, o aumento do efetivo da Polícia Federal, que na delegacia que apura esse tipo de crime conta apenas com 4 delegados e 9 agentes, o retorno da Força Nacional, que no mês de dezembro esteve no Rio de Janeiro e fez uma operação denominada Operação Asfixia e que reduziu de 30 ocorrências semanais para 6 ocorrências semanais. Esperamos, não só sermos ouvidos, mas voltarmos de lá com muito boas novidades para que nós possamos estar aí enfrentando e ajudando a enfrentar esse grave crime que preocupa tanto o estado do Rio de Janeiro, que é o roubo e furto de carga. O deputado Eliomar Coelho criticou o envio dos homens da Força Nacional para o estado sem que o governo realize investimentos em áreas estratégicas. O que a gente vê é exatamente o investimento, ele ser praticamente único e exclusivo no reforço das forças de segurança no estado do Rio de Janeiro, esquecendo-se de você fazer minimamente aquele investimento que é necessário nas políticas que nós chamamos de caráter social. Na política da educação, na política da saúde, na política da habitação, na política da assistência social. E aí sim, em paralelo, você pode, ao trazer as forças da Guarda Nacional aqui para o estado do Rio de Janeiro, você tem um conjunto de políticas voltadas exatamente para superar as dificuldades que está vivendo hoje o estado do Rio de Janeiro, naquilo que diz respeito à insegurança do cidadão, da cidadã fluminense.